Boa tarde, queridos irmãos. É com alegria que estamos compartilhando mais esse momento de aprendizado do Evangelho de Jesus aos queridos irmãos. Que Deus nos dê a sua assistência nessa tarde. Desejamos a todos um voto de plena paz e harmonia. Estamos no capítulo 24 com o tema Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, com o subtítulo A candeia debaixo do alqueire, porque Jesus falava por parábolas, no item de 1 a 7. Para compreender melhor essa passagem, primeiramente é preciso entender o significado das seguintes palavras. O pano de fundo dessa parábola é uma típica casa da Galileia, no primeiro século. As casas eram iluminadas por candeias. Uma candeia, basicamente, era uma pequena vasilha feita de barro com uma espécie de argola em um dos lados e uma formação na outra extremidade que acomodava um pavio molhado, uma porção de óleo que servia de combustível para que a candeia permanecesse acesa. Em outras palavras, as candeias eram as lâmpadas que iluminavam as casas no tempo de Jesus. As casas mais ricas, é claro, contavam com várias candeias, mas as casas mais pobres geralmente possuíam apenas uma. Bom, nós não mudamos muito, né? A casa dos pobres ainda continua com a simplicidade, né? O alqueire citado na parábola era um tipo de cesto comum, que geralmente servia para guardar cereais. A passagem do Evangelho começa assim: Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 15. E é o seguinte: Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entram vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Está em São Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Quando nós falamos em luz, não dá para não esquecer aquela passagem de Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos. Depois de ter condenado Estevão a apedrejamento, ele próprio se apresentou para ir a Damasco prender Ananias e seus discípulos. Então ele formou um pelotão e foi a Damasco com a intenção de prender Ananias. Mas que surpresa dele ao chegar na entrada de Damasco e ver aquela luz, uma luz tão resplandecente, uma luz imensa, assim, que cegou seus olhos. E ele perguntou quem era. E Jesus lhe respondeu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Daquela hora em diante, o apóstolo Paulo se ajoelhou e perguntou para Jesus: que quer que eu faça? E Jesus respondeu: entra em Damasco, procura Ananias, que ele vai curá-lo da cegueira. Depois siga as suas instruções. Os soldados que estavam com ele se admiraram, porque eles não viram nada. Só quem viu essa luz imensa e falou com Jesus foi Paulo. E eles levaram ele a Damasco. Deixaram na hospedaria e foram embora. E Paulo pediu para chamar Ananias. Ananias veio, curou
da cegueira, e ele naquele mesmo momento, né, se apresentou para pregar no templo. O que Ananias disse para ele que era muito cedo, que era bom que ele se informasse melhor dos ensinamentos de Jesus para poder pregar, sair a pregar. E daquele momento em diante, Paulo foi um dos maiores divulgadores da doutrina de Jesus, né? Isso é que é a luz que nós adquirimos, a luz do conhecimento. Quando nós adquirimos a luz do conhecimento, a vontade que dá é que nós passe essa luz para todos aqueles que estão próximos a nós e que não estão enxergando essa mesma luz, né? Então, esse é o sentido dessa parábola, né? Por que Jesus fala por parábolas? Perguntado pelos apóstolos, Jesus diz que eles estavam preparados para ouvir os seus ensinamentos, o mistério do reino dos céus. No entanto, o povo, como se refere à passagem, não conseguiria entender da mesma forma, pois ainda não estava preparado para ouvir e entender os seus ensinamentos de forma direta. As parábolas eram uma forma de perpetuar os ensinamentos e de fazer com que sentisse no coração o que estava sendo dito. Jesus fazia como se faz para crianças, cuja ideia não se encontra ainda desenvolvidas plenamente. A semente para plena compreensão, plantando a semente para plena compreensão posteriormente. Então Jesus plantava a semente. Na hora certa, aquela semente ia dar frutos, né? Assim como nós estamos, né, com a sementinha lá dentro do nosso coração para esperar os frutos que dá. E os frutos é nós espalharmos o conhecimento que nós temos da doutrina de Jesus a todos aqueles que estiverem precisando. Utilizando a linguagem natural da época, expressões que retratavam com espontaneidade a vivência dos homens naquele momento evolutivo. O mestre divino transmitiu seus exemplares ensinamentos, valendo-se dos métodos didáticos perfeitos, capazes de despertar naqueles corações ainda endurecidos para a convivência fraternal, o interesse pelo conhecimento das suas sábias lições. Conhecedor da condição do homem, Jesus Cristo falava ao povo por parábola, atendendo à sua capacidade de compreensão, mas lhe asseverou o compromisso e a responsabilidade com o que é correto e digno, afirmando que nada ficará escondido nas dobras do tempo. Qualquer pensamento, qualquer sentimento guardado no coração ou na mente, independente de sua intenção, surgirá para a luz e será recompensado ou não, conforme sua natureza. Com a humanidade terrestre, ainda não era capaz de absorver seus ensinamentos e praticá-lo, o sublime mestre administrou com incrível sabedoria a mensagem que trouxe do Pai para seus irmãos. Ainda há pouco afeito à vivência do amor, esses homens que se encontravam na infância do programa evolutivo receberam com muita dificuldade esses ensinamentos, rejeitando-os na primeira hora com manifestações intensas de indiferença e desprezo. Mas Jesus Cristo, amando os seus rebeldes irmãos, prosseguiu firme na sua missão. O sábio mestre da luz aguarda o tempo em que a candeia sobre o alqueire iluminará almas e corações, banhando todos com o perfume do amor que reinará em todo o orbe terrestre. Bem, Jesus
Com a máxima, não coloqueis a candeia sobre o alqueire, mas no velador, ele faz alusão à nossa obrigação de sermos divulgadores do bem e da verdade, não ocultando os benefícios que o conhecimento espiritual nos trazem. A existência, a melhor divulgação que possamos oferecer aos semelhantes da mudança que o Espiritismo e o Evangelho provocam em nossas vidas, não vem das palavras fáceis que despejamos, mas sim das atitudes que saibamos demonstrar em cada gesto, em cada ação. Então, meus irmãos, nós temos que aproveitar, né, esses ensinamentos e divulgá-los. É egoísmo nosso ficar com esses ensinamentos guardados para nós e não querer divulgar para os nossos irmãos, né? Então, é como se nós tivéssemos acender um fósforo, né? O fósforo, a luz do fósforo é pequena, mas se nós, com aquela luz do fósforo, nós acender uma vela, ela vai clarear cada vez mais. Então, esse é a luz do conhecimento que nós devemos passar, né? Antes que essa luz acabe e ninguém aproveite. Elevar a candeia é exatamente usar o nosso melhor a cada dia, fazendo com que a nossa conduta reta faça modificações ao nosso redor, exemplificando na prática o que já sabemos na teoria. Então, temos que começar a praticar esses ensinamentos e dar exemplos, né? Então, por isso que Jesus falou: vós sois a luz do mundo, né? Então, nós temos que, com essa luz e o conhecimento adquirido, nós podemos multiplicar esses conhecimentos para que essa luz chegue a todos os cantos. Muitas palavras ditas por Jesus ainda não são bem entendidas por aqueles que o procuram. Para compreender o verdadeiro sentido da palavra do Mestre, faz-se necessário que o homem se dispa de suas ideias preconcebidas e tenha seu juízo alimentado pela simplicidade, filha do amor. Muitas vezes, o homem intelectualizado pelo conhecimento que o mundo lhe oferece não consegue absorver a lição contida nas mensagens de Jesus, por considerá-las pueris e irrelevantes, importante em sua expressão, por transmitirem ensinamentos do alto. As mensagens do Cristo orientam a evolução do Espírito Eterno. Atento e atencioso ao caminhar de seus irmãos, Jesus os adverte de que nada, absolutamente, nada que façam ficará oculto aos olhos de Deus, Pai de amor. Até porque a consciência, onde estão escritas as leis, direcionam a criatura para para que a luz registre com perfeição todos os seus atos. É por isso que nos ambientes espíritas encontramos pessoas de todos os credos e religiões, que, embora nos diferenciamos num e no outro postulado, se reúnem sob o imperativo do bem e da regra áurea de todos os tempos, sintetizado por Jesus no mandamento: amai-vos uns aos outros. Em seu tempo, Jesus, o pedagogo excelente, utilizava-se de recursos da parábola a fim de transmitir seus ensinamentos espirituais aos homens. Quando falava ao pescador, falava do mar e dos peixes. Quando falava ao lavrador, falava da semente, né, e da vinha, né. Para cada um tinha um recurso adequado a fim de gravar permanentemente nas almas os seus ensinamentos. Nos elucida Kardec,
Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstrata da sua doutrina, mas tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma dificuldade. Assim devia ser, porque se tratava da regra de conduta que todos deviam compreender para poderes observar. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-la. Ela as mantém em reserva e sob o alqueire, mas os homens que estão de posse delas as ocultam a maior parte do tempo ao vulgo, com a intenção de dominar. São eles que colocam verdadeiramente a luz sobre o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, mas ao passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e registraram e resgataram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar o fundo das coisas e então rejeitou de sua fé o que era contrário às observações. Não pode aí haver mistérios absolutos, e Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na terra, lhe será sucessivamente revelado no mundo mais avançados. E quando estiver purificado nesse mundo, ele está ainda no nevoeiro. E para finalizar, meus irmãos, lembremos as palavras orientadoras do Cristo, que asseverou que nada de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada de oculto que não haja de ser conhecido. Diretriz nascida do coração amoroso que direciona seus queridos para um mundo onde reina a paz e a felicidade. Percebemos assim que nossa compreensão da espiritualidade também evolui com o tempo e o desenvolvimento da razão e dos sentimentos. Assim, Deus, em sua sabedoria infinita, nos possibilita, conforme nosso grau de entendimento, aprender algo de bom que nos eleve na escala evolutiva, cada vez mais conquistando sabedoria e amor, as duas asas que nos levarão à perfeição. Então, fica hoje a lição que nós recebemos, né? Não esconder a candeia debaixo do alqueire. Que nós possamos ser luz, sempre na nossa caminhada, levando o conhecimento àqueles irmãos que mais necessitam. Só assim nós chegaremos a um mundo melhor. Deus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado, que assim seja.